Paulo foi um dos mais importantes apóstolos de Cristo, ajudando muito o cristianismo a crescer no primeiro século. Antes perseguidor dos cristãos, se tornou um dos maiores missionários, ensinando e fundando igrejas. Após uma conversão transformadora, enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas nunca desistiu de sua fé e missão de pregar o Evangelho. Suas cartas, parte do Novo Testamento, continuam a inspirar os cristãos, ensinando sobre fé, amor e perseverança. Paulo, conhecido originalmente como Saulo, foi um dos líderes mais importantes do cristianismo. No começo, ele perseguia os seguidores de Jesus, mas sua vida mudou completamente após uma experiência marcante. Enquanto viajava para Damasco, viu uma luz forte do céu que o cegou, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele o perseguia. Depois, Saulo se converteu ao cristianismo e passou a ser chamado de Paulo. Paulo dedicou sua vida a contar às pessoas sobre Jesus. Ele viajou para muitos lugares, como Jerusalém, Antioquia, Grécia e Roma, falando sobre o amor de Deus e o plano de salvação em Jesus. Em cada cidade, ele ensinava nas sinagogas onde os judeus se reuniam, nas praças e nas casas das pessoas. Muitas vezes, ele enfrentava perigos, como prisões, perseguições e até naufrágios, mas nunca desistia de sua missão. Para se sustentar durante suas viagens, Paulo fazia tendas. Ele acreditava que todos precisavam ouvir sobre Jesus. Então, não media esforços, nem se importava com os desafios. Além do falar, Paulo também escrevia cartas para as igrejas que ele visitava. Algumas dessas cartas estão na Bíblia e são conhecidas como epístolas paulinas do Novo Testamento. Nelas, ele ensinou, deu conselhos, corrigiu erros e encorajou os cristãos a seguirem firmes na fé. O legado de Paulo é enorme. Ele ajudou a espalhar o cristianismo além do mundo judeu, alcançando pessoas de diferentes culturas, idiomas e nações. Suas 13 cartas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Tessalonicenses, e 2 Timóteo. Tito e Filemon são uma parte importante do Novo Testamento e continuam a guiar e inspirar cristãos até hoje. Paulo é lembrado como um exemplo de alguém que mudou completamente de vida por causa de sua fé em Jesus. Sua história mostra que ninguém está fora do alcance do amor de Deus e que todos podem ser transformados pelo poder de Deus. Paulo viveu de maneira dedicada e corajosa, enfrentando muitos desafios, mas sempre confiando em Deus e levando a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo. Estudo bíblico sobre o apóstolo Paulo. A história de Paulo nos mostra o impacto que uma vida totalmente entregue a Deus pode ter no mundo. Veja alguns marcos importantes de sua vida e ministério. Quem era Paulo antes de se converter? Paulo, chamado Saulo, antes de sua conversão, era um jovem judeu de Tarso, uma cidade importante na Ásia Menor, região da atual Turquia. Filho de um fariseu da tribo de Benjamim, ele teve uma educação rigorosa na religião judaica e estudou com um renomado professor Gamaliel em Jerusalém. Fluente em hebraico, aramaico e grego, Paulo também era cidadão romano, o que lhe dava uma posição privilegiada. Ele aprendeu a fazer tendas para se sustentar. O jovem Paulo e seu ódio pelos cristãos. Saulo, antes de se converter, era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro cristão a morrer por sua fé, e estava decidido a destruir os seguidores de Jesus. Saulo invadia casas e arrastava homens e mulheres cristãos para a prisão. Paulo via os cristãos como uma ameaça perigosa à lei judaica e queria acabar com eles, causando medo e sofrimento. Ele até foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando a prisão dos cristãos e seu transporte para Jerusalém.
A conversão de Paulo. A conversão de Paulo aconteceu na estrada de Damasco. Enquanto perseguia os cristãos, uma luz brilhante do céu o cegou e ele caiu no chão. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perguntou quem falava. E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e vai para Damasco, onde te dirão o que fazer. Esse encontro mudou sua vida para sempre. Após ser levado a Damasco, Paulo recuperou a visão e foi batizado, tornando-se um seguidor fiel de Jesus. De perseguidor, Paulo se transformou em um dos maiores missionários da história. Pregando corajosamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Paulo surpreendeu a todos ao começar a ensinar sobre Jesus como o Messias. Seus antigos inimigos ficaram impressionados com essa mudança, mas os líderes judeus o perseguiam e tentavam matá-lo, por considerá-lo um traidor. Desde o início, Saulo sabia que precisava compartilhar a mensagem de Jesus com todos, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Ele ensinou não apenas aos judeus, mas também aos gregos e outros estrangeiros, chamados gentios. Por isso passou a ser conhecido pelo seu nome romano, Paulo, como apóstolo enviado especialmente aos gentios. As viagens missionárias de Paulo. Paulo começou a viajar para várias regiões durante um período de perseguição que espalhou os seguidores da igreja. Em cada lugar, ele encorajava os cristãos e pregava o evangelho em sinagogas, praças e casas. Suas viagens o levaram a muitos lugares ao redor do mundo. A primeira viagem missionária, a jornada começou em Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé foram enviados para a missão e partiram para Chipre. Em Salamina, pregavam nas sinagogas, e em Pafos, Paulo confrontou o mágico Bar-Jesus, um falso profeta que ficou cego, levando o procônsul Sérgio Paulo a acreditar em Cristo. De Chipre, viajaram para Perge e Antioquia da Pisídia, enfrentando a oposição dos líderes judeus. Em Icônio, muitos creram, mas uma conspiração os forçou a fugir para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um coxo de nascença, mas foi apedrejado por judeus e deixado como morto fora da cidade. Milagrosamente, Paulo se levantou quando os discípulos se aproximaram e continuou a missão em Derbe. Após estabelecer igrejas, Paulo e sua equipe retornaram, encorajando os novos discípulos, e voltaram a Antioquia da Síria, relatando como Deus abriu a porta da fé aos gentios. Atos 13 e 14. A segunda viagem missionária. Após algum tempo, Paulo sentiu o chamado para revisitar as igrejas da primeira viagem. Ele partiu novamente de Antioquia da Síria, desta vez com Silas. Viajando pela Síria e Cilícia, fortaleceram as igrejas locais. Em Derbe e Listra, encontraram Timóteo, um jovem discípulo, que se juntou à missão. Tentaram pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Em Troade, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Então, expandiram sua missão para a Europa. Em Filipos, pregaram e converteram Lídia de Tiatira. Expulsaram o espírito de adivinhação de uma escrava, causando a prisão de Paulo e Silas. Um terremoto abriu milagrosamente as portas da prisão, levando à conversão do carcereiro e sua família. Em Tessalônica, muitos creram, mas a perseguição forçou Paulo e Silas a fugirem para Bereia. Opositores de Tessalônica o seguiram até Bereia, forçando Paulo a ir para Atenas. Ali, no Centro Cultural Grego, Paulo falou no Areópago sobre o Deus desconhecido. Depois seguiu para Corinto, onde encontrou Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma. Paulo trabalhou com eles fazendo tendas e pregando, permanecendo em Corinto por 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja forte. Após uma breve parada em Éfeso, embarcou para Cesareia e dali foi para Jerusalém. Depois de saudar a igreja, voltou para Antioquia da Síria. A história de Paulo também nos encoraja
a viver intencionalmente a fé cristã, não perdendo as oportunidades de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, onde quer que estivermos, custe o que custar.